O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto, ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Podem assentar-se. Gostaria que você colocasse a mão sobre o teu coração, que você pudesse fechar os teus olhos e que você pedisse a Deus para que Ele viesse em teu auxílio nessa manhã. Peça a Ele para que Ele possa preparar o teu coração para receber a palavra dEle que já foi proclamada. Peça a Ele para que Ele te dê a graça de você se abrir. A munição de hoje da missa dizia para que nós abramos o nosso coração para a ação de Deus. Portanto, deixemos com que o nosso coração aberto, ele possa receber as graças sobrenaturais que o Senhor Deus tem para todos nós que estamos aqui nesta Santa Missa hoje. Eu quero convidar você a cantar essa canção, fazendo dela o teu desejo para essa manhã. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste Canta pra Ele. lugar. Eu venho me derramar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso.
vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes e cair fazes as cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor. Você pode cantar para Ele: eu venho me derramar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. A liturgia desse final de semana, 24º domingo do tempo comum, nos convida a olharmos para Jesus e a fazermos a nossa profissão de fé. O evangelho de hoje, evangelho de São Marcos, capítulo 8, do versículo 27 ao versículo 35. O evangelho de São Marcos, ele foi o primeiro evangelho a ser escrito, apesar de não estar colocado na ordem cronológica na Sagrada Escritura, porque primeiro vem Mateus, Marcos, Lucas e João. Então todos os três evangelhos, Mateus, Lucas e João, eles bebem da fonte de São Marcos, e por isso ele é o mais curtinho, porque ele foi o primeiro a ser escrito. E Marcos, quando ele escreve o evangelho dele, os relatos de Jesus, ele tem o objetivo de ser muito claro na sua mensagem, na sua catequese. Ele quer nos ensinar uma única coisa: ele quer nos ensinar quem é Cristo, quem é Jesus, quem é aquele que todos esperavam que viesse para nos salvar. Por isso, no começo do seu evangelho, lá nos primeiros capítulos, nós vemos que ele começa de maneira abrangente, ele vai afunilando, até nós chegarmos no centro do seu evangelho, que é o evangelho de hoje, que é a profissão de Pedro em quem é Jesus. E nos conta a palavra, vejam só, quando Cristo, ele faz essa pergunta para os discípulos, ele já havia chamado os seus discípulos, eles já sabiam que Jesus fazia milagres, porque eles viam isso. Eles viam o Senhor curando as pessoas que estavam cegas. Eles viam o Senhor levantando aqueles que eram aleijados. Eles viam que Jesus havia ressuscitado mortos. Eles contemplavam as maravilhas do Senhor. Eles podiam olhar para Jesus e ter o coração preenchido com as palavras que saíam da boca do Senhor. E Jesus, de tempos em tempos, ele também nos fará a mesma pergunta que ele fez para os discípulos, porque o desejo de Deus é nos levar a uma profundidade, é nos tirar daquilo que é raso, daquilo que é superficial, e fazer com que a nossa fé, ela cresça cada vez mais. E muitas vezes nós precisamos ser relembrados de quem é Jesus. Conta-nos o Evangelho que Jesus, ele pregando a boa nova, ele sai de um lugar e vai para outro. E caminhando, ou seja, aqueles discípulos já haviam um tempo de caminhada com Jesus. Ele pergunta para eles: quem dizem os homens que eu sou?
Por que ele pergunta isso? Porque os discípulos estavam inseridos no meio do povo, então eles ouviam as elucubrações que as pessoas faziam de quem era aquele homem que estava pregando a palavra, que se dizia ser Deus, aquele homem que fazia milagres. E então eles respondem. Uns dizem que és João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros ainda dizem que o Senhor é um profeta. Jesus, diante dessa resposta, ele queria ir afunilando, e então ele chega aonde ele quer, e ele vira para os discípulos que estavam seguindo ele e pergunta: e para vocês que viram os milagres que eu fiz, para vocês que viram as obras que eu realizei, para vocês, quem sou eu? E essa mesma pergunta se estende a cada um de nós. Para você, quem é Jesus? Quem é o Senhor Deus que faz você sair todos os dias ou todo domingo da sua casa e vir até a igreja para poder recebê-lo na Eucaristia? Quem é esse homem que faz você ter o desejo de querer ser uma pessoa melhor? Quem é esse homem que talvez realizou milagres na tua vida, que talvez salvou a tua família, que talvez salvou a tua alma? Quem é esse Deus? E Jesus não se cansa de perguntar isso. Os discípulos viram que Jesus era capaz de fazer as grandes obras, mas talvez eles ainda tinham uma consciência torta de quem era Deus, e muitas vezes nós também temos uma consciência errada de quem é Deus. Nós achamos que Deus é um fazedor de milagres, nós achamos que Deus é um garçom, onde eu venho, eu peço o que eu quero e eu recebo, e se eu não sou bem atendido, eu viro as minhas costas e vou embora sem pagar. E muitas vezes é como nós tratamos Jesus, é como nós tratamos a nossa fé. Nós não temos a compreensão certa de quem é Jesus, e Jesus não tem medo de levar esses discípulos a uma compreensão profunda. Jesus não tem medo de me levar e de te levar a uma compreensão mais profunda de quem é esse Messias, de quem é esse Deus, de quem é esse Jesus. Pedro, ele toma a palavra na frente de todos os discípulos e ele diz: tu és o Messias. No Evangelho de São Mateus, ele é mais completo essa resposta. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus, tu és o Messias. Então eles sabiam que Jesus era o cumprimento das profecias, eles sabiam que Jesus era aquele que era o esperado. Eles tinham essa compreensão, mas não era uma compreensão profunda de quem era Jesus. Eles acreditavam em Deus, mas não da maneira correta. E muitas vezes nós também acreditamos em Deus, e nós estamos na missa todos os domingos, mas não temos uma compreensão correta de quem é Jesus e do que nós estamos fazendo aqui. E então Jesus, diante da resposta de Pedro, que havia reconhecido, Jesus queria falar mais profundo no coração dele, e Jesus começa a dizer: ok, vocês acertaram, sim, sou eu, mas eu vou passar, eu vou sofrer muito, eu vou ser rejeitado, eu vou ser entregue, eu vou passar pela minha paixão, eu vou derramar o meu sangue. E quando Jesus está falando isso, São Pedro, o que ele faz? Ele pega Jesus, leva para o canto, e ele diz: Senhor, não dizes palavras tão duras, não diz que vai sofrer, não diz que vai morrer. E na hora que São Pedro começa a dizer essas palavras, começa a repreender o mestre, ele corta a conversa de São Pedro e diz: afasta-te de mim, Satanás. E nessa frase nós temos um ensinamento. Quantas vezes nós já pecamos por conversas indecentes? Quantas vezes nós alimentamos conversas que não cabiam no nosso seguimento a Cristo?
Quantas vezes nós nos reunimos em grupo para poder falar mal de pessoas, para poder falar mal do nosso colega de trabalho, para poder falar mal do nosso colega de igreja, para poder falar mal da nossa pastoral, para poder falar mal do nosso marido, dos nossos filhos. Nós não temos uma atitude como a atitude de Cristo, que na hora que São Pedro começa a dizer coisas que não são de Deus, coisas que não edificam, coisas que não preenchem o coração, Jesus ele corta e manda: afasta-te de mim, Satanás. E ele não se importa se ele vai ter a amizade de São Pedro ou não. O nosso grande problema é que muitas vezes nós preferimos as amizades dessa terra do que estar em comunhão e amizade com Deus. Então nós vamos alimentando as conversas que não agradam a Jesus nos meios dos nossos grupos, da nossa família. E aí depois nós, arrependidos disso, buscamos o sacramento da confissão. E no dia seguinte, na semana seguinte, nós voltamos a confessar o mesmo pecado. E aqui nós precisamos entender que, se nós fizemos uma experiência com Deus, a experiência que nós fazemos, ela precisa mudar o nosso coração. Nós não podemos seguir a Cristo como nós pensamos. E a palavra do Senhor hoje vai dizer no final do Evangelho: aquele que quer me seguir, renuncie a si mesmo. Renunciar a si mesmo é você pegar as tuas atitudes antigas e deixar para trás. É você abandonar os teus hábitos antigos, hábitos de quem é mundano que fala mal, é mundano que fala besteiras, é mundano que fala palavrão, é pessoa mundana que não quer saber de fazer caridade, é pessoa mundana que não quer saber de perdoar, é pessoa mundana que não quer saber de edificar o corpo de Deus, de edificar a si próprio, pregando a palavra de Deus com intrepidez e com verdade. É pessoa mundana que precisa fingir ser alguém, ser alguma coisa, para poder ser aceito, mas nós já fomos aceitos por Cristo, quando Ele morreu por nós. Então, uma vez que nós fazemos a experiência dele, com Ele, nessa experiência está contido tudo aquilo que nós precisamos fazer para sermos pessoas de Deus. Não adianta nós fazermos uma experiência com Deus e nós não nos esforçarmos para buscar a santidade. A nossa meta, se nós viemos à missa todos os domingos e sentamos ao banco e ouvimos a palavra, é para ser santo. É para a gente parar de desagradar a Deus, não parar de pecar, mas amar a Deus sobre todas as coisas. Como consequência, nós iremos deixar de desagradá-lo. Só que nós não queremos abarcar a experiência que nós fazemos com Deus, que pede isso de nós. Os discípulos, eles tiveram coragem de largar tudo de si, de se derramarem na presença de Deus, para poder fazer a vontade de Deus, porque quem fez a experiência com Deus, é capaz de fazer qualquer coisa, para poder estar em comunhão com aquele que ama. E se nós amamos a Deus, a partir dessa experiência, nós precisamos mudar a nossa vida. Eu dizia para os jovens na semana passada, nós temos o eu quero ser santo, eu quero ser de Deus, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero chegar no meu objetivo, que é o céu. Mas eu não quero traçar o caminho do eu quero até o meu objetivo final, que é esse caminho de renúncia a si mesmo, que é de deixar os hábitos para trás. Eu quero parar de pecar, mas eu não quero me esforçar para isso. Então, se automaticamente eu não quero me esforçar, eu não vou ser santo nunca. E quando isso acontece, eu preciso me perguntar: eu quero de fato ser de Deus? Eu não estou perdendo meu tempo? Porque não tem sentido eu me colocar, me prestar, dizer que eu reconheço Jesus como Messias, como meu Salvador, como meu seguidor. Não tem sentido eu vir à missa todos os domingos e não arcar com as consequências dessa experiência. Se assim nós não fazemos, nós precisamos nos questionar se nós de fato queremos continuar seguindo a Cristo. E ser cristão, a palavra de Deus, ela é difícil. Ela é exigente, ela exige de nós boas ações, uma transformação. Não é perfeição, porque nós nunca seremos perfeitos. Temos uma meta, mas ela precisa mudar o nosso coração. E seguir a Cristo, muitas vezes é eu pegar o meu orgulho e colocar Ele em qualquer outro canto, mas não no meu coração. É eu sair de mim e perdoar. É eu sair de mim, eu saber que eu estou em ocasião de pecado e eu me esforçar para poder sair daquela ocasião. Se assim eu não faço, será que vale a pena eu ser de Deus? São Paulo dizia, na sexta-feira, na primeira leitura, que por
por causa do Evangelho, eu sou capaz de fazer tudo? Será que a sua experiência com Deus te leva a fazer tudo por causa do Evangelho? Será que a tua experiência com Deus te leva a abrir mão daquilo que você acha que é verdade, daquilo que você acha que é certo, por conta de Deus, por conta do amor a Deus? É esse o estágio que nós precisamos chegar de amor a Cristo. É de negarmos, não no sentido negativo a nós, mas é renunciar à nossa maneira de pensar mundana, para que nós possamos seguir os passos do Mestre. E então continua Jesus com São Pedro. Ele repreende São Pedro e ele diz: afasta-te de mim, Satanás. A tradução mais bonita não é essa aqui, mas é a que o Senhor diz: vai para trás de mim, Satanás. Vai para trás. Porque esse vai para trás, o Senhor está querendo dizer: Pedro, o mestre sou eu, você é discípulo, se coloca no teu lugar. Vai para trás de mim é você reconhecer que você não é Jesus, que você não é Deus, que você não é o mestre, que você não sabe o que é o certo. Porque ele fala isso? Porque São Pedro diz: Senhor, não diga as palavras tão duras. O Senhor repreende ele e diz: Pedro, quem é Deus sou eu. Vai para trás de mim. E muitas vezes nós queremos ser como Deus, e Deus precisa nos colocar no nosso lugar e nos lembrar que nós somos discípulos, que quem precisa de Deus somos nós. E quem se coloca no segmento de Deus é preciso ser sempre discípulo. A primeira leitura de hoje, no primeiro versículo diz: o Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. A experiência que nós fazemos com Deus, ela precisa nos levar a esse grau de intimidade, de sermos seduzidos pela palavra de Deus, e de chegar ao ponto de, diante de uma discussão, de uma conversa, eu não querer sair por cima, eu não querer bancar que eu sou o bonzão, que eu estou certo, eu querer afirmar que eu sou alguém, que eu sou alguma coisa. Mas ela vai me fazer ser mais humilde, eu me colocar não como aquele que é não como aquele que é o mestre, aquele que é o rei, mas como aquele que é o servo, aquele que está a serviço, aquele que abre mão de si em direção ao próximo. A liturgia de hoje é uma liturgia muito bonita, é uma liturgia que nos convida a termos uma compreensão. Se para você Jesus é o Messias, Ele precisa reinar no teu coração. E se você fez uma experiência com esse, que você diz que é o Messias, você precisa assumir as consequências dessa experiência, que o Senhor vai dizer aqui hoje: aquele que quer me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo, vem e segue-me. E aí fica a pergunta para nós, 3 perguntas. Jesus é o Messias? Se Ele for, então eu preciso me perguntar: eu fiz uma experiência com Ele? Se eu fiz a experiência com Ele, eu sou chamado então a segui-lo. E eu me pergunto: eu quero seguir Jesus? E se a resposta for sim, saiba que no seguimento a Jesus você terá a cruz, você terá que se renunciar, você terá que se conformar com a verdade do Evangelho, com a palavra de Deus, que é cortante e penetrante, como uma espada de 2 gumes. E na medida que nós nos lançamos nessa palavra, nós nos derramamos na presença dEle, e na presença dEle nós somos muito amados por Ele. Da mesma maneira que Jesus diz que nós precisamos assumir a cruz, Ele também diz que Ele vai nos consolar, que Ele está ao nosso lado, que Ele é justiceiro, que Ele é guerreiro, que Ele cuida de nós, que Ele tem carinho por nós, que Ele tem ciúmes de nós. Deus, Ele não dá somente o sofrimento, mas Ele também dá o consolo, para que nós possamos abarcar a cruz que nos impõe, que nos é imposta todos os dias. Portanto, quem quer seguir Jesus, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, vem e segue-me. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.